Muito boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Desculpe o pequeno atraso aí de uns 2 minutinhos. Vamos iniciar, né, como sempre, com a nossa nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, ó Pai amado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por nos oferecer este banquete de conhecimento que encontramos nesses maravilhosos livros que nos foram dados, oferecidos pelos espíritos de luz que utilizaram como instrumentos os grandes médiuns da história da humanidade. Obrigado, Senhor, por todas as benesses que recaem do alto, por todas as experiências que passamos no dia de hoje. Esperamos que consigamos absorver pelo menos um pouco dessas valorosas lições e que possamos aplicá-las em nossas vidas. Te pedimos perdão pelos momentos em que fraquejamos e pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Que assim seja. Com a tua permissão, ó Pai, nós damos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês que nos acompanham aqui toda semana. É muito gratificante, né, saber a, que o estudo está sendo proveitoso, né, pelo menos para vocês que acompanham. E nós vamos hoje continuar, né, com o capítulo 6º do livro Missionários da Luz, de André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro que foi, como eu já disse lá na primeira semana, foi psicografado no ano de 1944. Então, assim, tem muitas informações, principalmente das questões materiais. Eles falam da medicina, né? Porque André Luiz era médico quando na sua última encarnação. E certas coisas que provavelmente já foram estudadas, já se tem maiores conhecimentos, mais do que antigamente, né? Do que naquela época de André Luiz. Mas as informações de caráter espiritual, assim como toda a coleção de André Luiz, né? Ele foi o responsável por desbravar justamente esse conhecimento, né, para nós, né? Porque assim, até a chegada da obra de André Luiz, se tinha pouco conhecimento sobre como era a vida no mundo espiritual. Tanto é que essa coleção se chama A Vida no Mundo Espiritual. O que se tinha bastante conhecimento, né, e era estudado bastante por todos os encarnados e também pelos desencarnados, eram a codificação de Kardec, seus livros, né, básicos da doutrina, assim como os livros dos seus discípulos, né, Leon Denis, Camille Flammarion, todos aqueles que vieram depois, Eurípides Barçanufo. E assim, a gente ficou sabendo mais ou menos o que é que ocorre. Então, apesar de ser um livro psicografado em 1944, as informações de caráter espiritual aqui são muito atuais, porque, enfim, tudo que acontece no mundo espiritual, ele não é passageiro, é algo que é uma verdade que continua, né, que tem continuidade. Então, quando se fala, por exemplo, lá no nosso lar, que os espíritos não têm necessidade de se alimentar, nem necessidade de nenhum tipo de dessas necessidades básicas de caráter material, né? E isso é algo, uma informação que a gente tem que levar para todo sempre, né? Porque é algo que existe daquela forma e acontece daquela forma no mundo espiritual.
Diferentemente do mundo material que nós nos encontramos, que às vezes as informações são postas de determinada maneira em um momento, mas que com o passar do tempo e os maiores estudos que a humanidade realiza, essas informações podem, né, ser tratadas como equivocadas e haver uma mudança de pensamento. Mas enfim, no capítulo anterior nós vimos a história daquele rapaz, né, que não é citado o nome, em que ele era candidato, né, à psicografia, né, ele frequentava a casa espírita com esse intuito de ser um psicógrafo. Ele Só que André Luiz observou nele uma incidência de parasitas, esses bacilos, esses vibriões espirituais, psíquicos, né? Que eram pequenas criaturas como se fossem bactérias mesmo e vírus, só que segundo André Luiz elas não tinham o mesmo formato dos vírus e bactérias que são conhecidos aqui no mundo material, e elas estavam lá presentes justamente por conta do mau proceder dele, em que ele tinha vício na área da sexualidade, né? Frequentava os lugares não muito bem, assim, que não tinha energia muito boa, digamos assim, ah, casa de prostituição e nesse sentido, e, e isso fazia com que ele atraísse para ele não só a companhia de obsessores, que no caso dele eram duas criaturas que se acoplaram a ele, mas mais por um caráter de oportunidade, né, de afinidade energética, do que propriamente um obsessor que tivesse alguma dívida a resgatar com ele, né? Porque a gente tem que diferenciar que existem os obsessores, que é a maioria, digamos assim, né? Que é aqueles que estão ali perseguindo determinada pessoa por algo que foi feito, que lhe prejudicou, algo, no caso, o algoz se torna vítima, né? E, e aquela criatura, ela tem uma justificativa, um motivo, mas que transcende as questões materiais, né? Ou então as questões energéticas. É mais um resgate mesmo do passado, é algo que se procura através de uma mente ainda muito materializada resolver e aplacar aquela dor, aquele sofrimento que se tem, né? Por conta de algo que foi cometido no passado, né? Então, essa ideia de vingança, ela normalmente ela vem acompanhada de um sentimento de que, ora, se eu fizer isso, se eu fizê-lo sofrer, vai haver um alívio do meu próprio sofrimento, né? E a gente sabe que isso não é verdade. O sofrimento ele tem que partir de dentro para fora, não vai partir, não vai vir não vai vir com atitudes externas, né? Atitudes, principalmente atitudes más, né? Jamais vai haver um remédio para o sofrimento com atitudes más. Não se combate o mal com o mal, se combate o mal fazendo-se o bem. Bom, enfim, tem esse tipo de obsessor e tem o obsessor que apenas aproveitando um determinado momento, como no caso desses aqui, que frequentavam também as casas de prostituição enquanto desencarnados, né? Eles ficam lá para absorver as energias deletérias do ambiente. Encontraram o rapaz lá frequentando, simplesmente afinaram com a energia dele o acompanharam, né? É, é, isso a par, eu não estou entrando aqui na questão da classificação das obsessões, né? Que é obsessão simples, fascinação e subjugação ou possessão, né? Isso aí já é outro assunto. Bom, pois bem, ele saiu da casa espírita e lá no momento, quando estava envolvido com as energias boas do ambiente, ele sentiu muito bem, enfim, havia um ânimo de recuperação muito grande, mas a partir do momento em que ele colocou os pés fora da casa espírita, os seus obsessores simplesmente se achegaram novamente a ele e ele entrou numa questão de desespero mesmo, de frustração, por não conseguir resolver o seu problema dentro da casa espírita, né?
E então, esse capítulo 6 aqui é uma continuidade, né, daquela situação em que eles estavam indo para casa, né, e que a irmã dele, intuída, né, pelo mentor Alexandre, começou a falar sobre a questão da necessidade de modificação do seu interior para que as coisas pudessem ser resolvidas. Ele teria que se modificar e não esperar que as coisas viessem de fora para dentro. Pois bem, vamos continuar aqui o capítulo 6, chamado A Oração. Inicia-se assim: após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? No caso aqui, essa parte ela demonstra uma certa. O André Luiz ele ficou meio que estupefato, chocado com aquela situação. Ele observava, era como se a gente materialmente conseguisse enxergar uma. Quando acontece, por exemplo, com um alimento orgânico, né? Um pedaço de carne, uma coisa assim, e essa carne ela apodrece e com o tempo ela começa a se encher de larvas. Pronto, essa era a visão que André Luiz tinha dele. Era um rapaz aparentemente normal por fora, mas que espiritualmente ele era todo coberto por larvas e parasitas espirituais, né? Como eu já expliquei nos capítulos anteriores, isso acontecia por conta do seu mau proceder, por conta dos lugares que ele frequentava, por conta do vício na sexualidade, que inclusive ele é, era casado, né? Como a gente vai ver, já foi dito e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E ele não tinha nenhum tipo de respeito pela sua esposa com relação a isso, né? Ele gostava da esposa, obviamente, mas ele procurava, não procurava se controlar com relação a esse vício na questão do sexo. E isso trouxe para ele é, além das companhias indesejadas, né, das criaturas que se apegaram a ele lá nos locais onde ele frequentava, assim como também esses vibriões e bacilos psíquicos, né, que ele criou com sua própria energia deletéria. Então é como se você colocasse um ímã, né, dentro de você e esse ímã atraísse aquela limalha de ferro e ficava ali ao redor, né? Só que no caso, a atração se dá de parasitas espirituais. Aliás, essa é uma das informações que André Luiz ele revolucionou muito a questão da doutrina espírita, porque ele trouxe muitos conceitos novos, né? Por exemplo, o conceito dos ovoides, que está lá no livro Libertação, era algo que ninguém tinha falado antes, né? De criaturas que, tão absorvidas pela monoideia do ódio, eles simplesmente deformaram involuntariamente, deformaram o seu perispírito até perderem completamente a forma humana, né? Eles viraram ovos, ovos que basicamente não têm mais assim discernimento é, é, daquilo que são ou daquilo que desejam na vida. Eles são simplesmente instrumentos utilizados pelas entidades hierarquicamente superiores no mal, né, aquelas entidades trevosas, para atingir a, os seus inimigos, né? Então eles ficam apenas, eles servem apenas como se fossem robôs, algo que fosse teleguiado para destruir, enfim, e sugar a energia vital das criaturas, né? Então esses conceitos dos ovoides também vieram com o André Luiz, né, pela primeira vez, assim como esses conceitos também de bactérias espirituais, bacilos, vibriões espirituais,
tudo isso também veio com André Luiz, né? Eu já falei isso algumas vezes no livro Mensageiros, que é o segundo livro, né? Porque na sequência é Nosso Lar, Mensageiros e Missionários da Luz. No Mensageiros também há uma informação, né? Uma menção a essas bactérias espirituais que ficavam ao redor dos edifícios lá no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, aqui no caso, André Luiz ficou chocado porque, poxa, eu olho para esse rapaz e vejo ele lotado desses parasitas no seu organismo, né? Principalmente na região genésica. O que é que por que é que isso está acontecendo com ele? O que é que se pode fazer? Ele por acaso é um dos mais infelizes do mundo? Não há remédio para ele? Né? O que é que a gente pode fazer? Aí Alexandre começa a responder, né? Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Isso aqui é uma coisa importante de se ressaltar, em que André, no caso Alexandre, né, o mentor, ele faz essa diferenciação entre esses dois tipos de vampirismo, né? Esses bacilos psíquicos, né, em que ele descreve aqui, ele considera como um vampirismo. Mas também existe o vampirismo dos encarnados, né? Que é aquele em que as pessoas sugam, muitas vezes involuntariamente, a energia dos outros, né? Isso motivado muitas vezes por inveja, por determinados sentimentos negativos, em que a pessoa tem essa capacidade, entre aspas, digamos, de absorver a energia do outro ao ponto de deixá-la fraca, né? Ah, Às vezes a gente encontra com determinadas pessoas que, ao final do encontro, a gente se sente extenuado, cansado, né, esgotado, mas por que é que isso acontece se ninguém fez nenhum esforço físico, nada ali? São justamente as pessoas que têm essa, essa coisa, né, de sugar a energia das pessoas, né? Isso é um vampiro energético. Mas também tem os vampiros aqui, o vampirismo, no caso aqui que ele fala, desses bacilos psíquicos, né, que estão ali simplesmente a desarranjar e a sugar as energias do ser encarnado, né, do ser vivo. E ele continua aqui. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes involuntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Né? Então, assim, tudo é pensamento. Né? E o pensamento ele é energia e energia é matéria. Né? E além de ser matéria, também existe a questão da energia espiritual, né? Então, assim, tudo isso que ocorre, até no mundo espiritual também, que as criaturas se reúnem por afinidade. Então, às vezes vem questionar, mas o espiritismo ele apenas trocou de nome. O céu é nosso lar e o umbral é o inferno do catolicismo, né? Esses são distorções, né, que falam sobre a doutrina espírita, mas na verdade a diferença é que o inferno é um local, segundo as doutrinas que acreditam no inferno, né, é um local circunscrito, localizado, onde haverão ali de pagar para todo sempre
os pecados, né? As criaturas vão para lá e não saem mais de lá, né? Vão ficar lá eternamente sofrendo pelos erros cometidos em uma única vida, né? Sinceramente eu não vejo muita lógica nisso, até mesmo porque o Pai é de infinita misericórdia, né? Por que que ele iria relegar os seus filhos para toda a eternidade a sofrerem num determinado local, né? Enfim, mas respeito, obviamente, quem acredita nisso. E o caso do umbral do espiritismo, umbral, o que é umbral, né? Umbral é aquela passagem, por exemplo, numa porta, quando tem aquela pedra que fica na passagem da porta, de na frente para lá, aquilo ali se chama umbral, né? Então, umbral é um local de passagem, é um local temporário, em que as pessoas vão para lá não porque são obrigadas a ir para lá. As criaturas vão para lá porque elas têm afinidade com aquilo que está sendo tratado ali. Então, os grupos de espíritos, eles se reúnem por afinidade. Então, como ele fala aqui, os criminosos, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes, todos eles vão se juntar em seus grupos, né? E a força do pensamento dessas criaturas é tão grande em que emite-se energia através do pensamento e se plasma a, o cenário ao redor, né? Tanto o cenário ao redor, como também aquilo que está no seu interior. Você, no caso, esses parasitas psíquicos, eles são plasmados pela força da mente doentia, da mente adoecida, né? Então, assim, às vezes a gente vê a gente vê nas descrições dos livros de André Luiz sobre o umbral, que é um local escuro, enfim, que quase não há vegetação, nevoeiros, criaturas sofridas. Aquilo ali tudo é plasmado e criado pela mente das pessoas, das criaturas que lá vivem. Assim como esses bacilos psíquicos também são criados pela nossa própria mente, né? É uma espécie de manipulação energética que a gente faz pela nossa própria vontade, né? Então, assim, o eu digo muito isso, que seguir o espiritismo não é algo muito simples, porque às vezes as pessoas vêm buscar o espiritismo como um alívio das suas dores e seu sofrimento e querem uma resposta rápida, né? Aí vem a doutrina e diz o seguinte: olha, tudo isso que está acontecendo com você é por culpa sua e de mais ninguém. Você é o responsável pelo seu próprio sofrimento. Então, assim, é algo difícil de se escutar, né? Mas é a verdade. Nós somos os culpados pelo nosso próprio sofrimento. Se o rapaz aqui do capítulo do livro ele estava sofrendo com esses bacilos psíquicos, com esses vibriões espirituais, era pela sua própria culpa, pelo seu próprio mal proceder, pelo seu próprio mal pensamento, né? E, enfim, será que existe remédio para isso, né? Para o caso dele, como perguntou André Luiz na, na tela passada, o que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Existem os remédios de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. O que é que Alexandre quis dizer aqui? Existem os remédios, os bálsamos que nos são ofertados pelos nossos queridos espíritos amigos, existem. O passe, a, o pensamento positivo, enfim, os remédios de caráter magnético, espiritual.
tudo isso é incentivo e ajuda de caráter externo. Mas é como se isso somente ah, fizesse amenizasse a dor. É como se fosse um analgésico, né, que se toma para uma dor de cabeça. Se você não tratar a causa da dor de cabeça, assim que o efeito do analgésico passar, você vai voltar a sentir aquela dor, né? Então, com essa questão do vampirismo aqui, existem sim os auxílios externos, né? Como eu falei, os nossos amigos espirituais, aqueles que velam por nós, eles estão sempre prontos a nos ajudar com as técnicas e com aquilo que eles possuem lá, né? Mas a causa só pode ser tratada por nós mesmos. Como ele diz aqui, nós devemos ser o médico de nós mesmos. Por quê? Porque, como eu falei, trata-se de um efeito causado pelo nosso próprio hábito, mau hábito, nosso próprio pensamento deletério, que produz energias deletérias. Então, se algo estava. Eu falei até fiz essa analogia na semana passada, né? Se você tem um saco cheio de um balde cheio de água e o balde está com um furo, não adianta você colocar mais água, a água vai sempre escorrer pelo furo. O que você tem que fazer é fechar o furo primeiro para depois colocar a água, né? E esse furo, ele basicamente o conserto desse buraco, desse furo, é a nossa mudança de hábito, a nossa reforma íntima, a nossa modificação interna na nossa própria essência. Modificação de hábitos, modificação de pensamento, modificação de proceder. É o orar e vigiar, né? Que é cuidar dos pensamentos, das palavras e das ações. Isso vai ajudar a diminuir e até cessar esses sofrimentos que são causados. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos estar ainda sujeitos a incessantes desequilíbrios, porque a gente vai ficar naquela montanha russa, né? Aquela gangorra. Um momento a gente está em cima, outro momento a gente está embaixo, né? Até o momento em que a gente decida acordar para o que realmente importa, para aquilo que é o verdadeiro remédio para o nosso problema, né? Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitaremos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Qual será esse mais poderoso antídoto com relação ao vampirismo? Naturalmente, acentuou meu companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias, né? Já deu uma dica aí, né, do que é que pode ser o mais poderoso remédio, o mais poderoso antídoto com relação a esse vampirismo, essas energias deletérias ou esses bacilos psíquicos que acometem as criaturas, né? O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. O nosso amigo aqui não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então, assim, ele deu a entender aqui que todo o mal proceder do rapaz era, digamos assim, havia. É como Deus é pura misericórdia, né? E o auxílio, ninguém está só e ninguém está desprovido de qualquer auxílio. A ajuda ela está ali ao nosso lado. Muitas vezes é a gente que não enxerga, né? Então, no caso dele, quem era o seu auxílio mais imediato? Era a sua própria esposa, aquela que era tão, digamos, humilhada, digamos assim, pelo proceder dele, né, de procurar essa diversão
essa diversão, entre aspas, né, fora do casamento, né, diversão de má índole, né, fora do casamento, ela é que através das suas orações combatia esse vampirismo nele, né, aquela situação e aquele sofrimento dele, né. Havia o auxílio externo vinha da prece da sua própria esposa, né? E eu acho, é interessante o que ele fala aqui, né? Que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas, né? É no lar onde a gente consegue adquirir é, uma paz mais forte, mais tranquila. Isso quando o lar é equilibrado, né? Quando o lar é desequilibrado, infelizmente, mas cabe a nós equilibrarmos, fazermos a nossa parte, né? De equilibrarmos o nosso lar. Se as outras pessoas não colaboram para a paz no seu próprio lar, vamos fazer como a esposa do nosso do rapaz aqui, né? Que era a luz do ambiente. Através das suas preces fervorosas, ela envolvia a todos ali, inclusive o seu próprio marido, né? E fazia, através da sua prece, né? Trazia a abundância e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, que nutriam o espírito do rapaz, do seu marido. A esposa, então, há um momento em que ele chega da casa espírita, né? A sua esposa já está dormindo, mas ela se encontra desdobrada pelo sono, né? A esposa desligada do corpo sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, o da esposa, né? Do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então, naquele momento em que ela, desdobrada pelo sono, ela fazia a sua prece fervorosa em favor do seu marido. E dentro dela, do seu coração, saíam luzes que essas luzes atacavam aqueles parasitas espirituais que se encontravam na alma, né, do seu marido, né? Então, assim, o que é que nós podemos concluir disso? Que o mais poderoso antídoto para o vampirismo, nesse caso, nesse conceito dado aqui por André Luiz, ou para qualquer, enfim, nós podemos até expandir não só para o vampirismo, mas para qualquer situação em nossas vidas, é a prece. A prece, a oração fervorosa, a oração ditada pelo coração, sem ser aquelas decoradas em que não se está nem. Claro que não é de todo mal nós fazermos as preces decoradas, né? O problema é quando nós fazemos isso no automático, sem elevar o nosso pensamento a Deus, sem emitir boas energias, tanto para si, como para seus familiares, para os seus entes queridos, né? É aquela prece fervorosa. Quando nós fazemos a prece fervorosa, não importa se são palavras ditas e pensadas naquele determinado momento, ou se são preces decoradas. O que importa é a luz que nós conseguimos emitir das nossas próprias almas, né? E, e isso, como foi tratado aqui, é um remédio
incrível, maravilhoso, divino contra os sofrimentos, contra os problemas espirituais de todos os matizes. A prece é algo que se nós parássemos para pensar de forma mais, com mais calma, com mais racionalidade, utilizando a razão, né? Se nós, de acordo com os conceitos que nos são dados pela doutrina espírita, nós não nos esqueceríamos de orar diariamente, em qualquer horário. Não há necessidade de se orar em determinado horário, em determinado local. Claro que se as pessoas se sentem melhor de fazer as suas preces quando estão sozinhas, em determinado horário, pela manhã, ou antes de dormir, isso também não há problema. Mas, por exemplo, você pode fazer a sua prece em qualquer local. No seu local de trabalho, se você está passando por um problema muito sério no seu local de trabalho, aquelas perseguições que acontecem muitas vezes de umas criaturas com as outras, no seu momento de intervalo, vá num local mais tranquilo, até mesmo num banheiro, faça a sua prece. Não esqueça de fazer a sua prece em qualquer momento. É, passou por um momento difícil? Faça a sua prece. Tem uma determinada criatura que vive com você, ou que você conhece, que está passando por um sofrimento terrível? Faça a sua prece. Se você acha que está sendo atacado ou sofrendo influenciação de maus espíritos, faça a prece em favor deles. Faça a prece também em favor dessas criaturas que sofrem, que estão sofrendo neste momento, até pelas questões da pandemia do coronavírus. Né? A prece é um poderoso remédio, bálsamo reconfortante para todas as criaturas. Né? E pouco a pouco, a ciência material está descobrindo cada vez mais o valor da oração. Né? Isso, com o tempo, não vai demorar muito, né? Que os efeitos benéficos da oração vão ser, inclusive, comprovados de forma científica. Né? A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco fácil, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Né? Todos nós podemos emitir raios de espantoso poder quando nós fazemos a oração não mecânica, como ele diz aqui, mas a oração com vibração, com energia e com poder, né? com, com um pensamento voltado para o bem, com um pensamento voltado para o alto, com um pensamento voltado para Deus. Né? Então, nunca nós devemos duvidar da força da prece. E não devemos, como eu disse, esquecer, orar sempre e vigiar sempre, que é o caminho para o nosso crescimento, né? Que é modificarmos as nossas palavras, modificarmos os nossos pensamentos e modificarmos as nossas ações. É a reforma íntima, ou como queiram chamar. E somente através desse caminho é que nós vamos conseguir diminuir ou encerrar, ou cessar de uma vez por todas os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos só vão sumir quando nós aprendermos a ser, de fato, espíritos de luz, seres de luz, em que todas as deformidades serão extirpadas do nosso ser.
Bom, gente, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Agradeço a presença de todos. Como mais uma vez eu vou dizer a vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Vamos novamente em levar o nosso pensamento a Deus. Vamos encerrar com a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, esperando que na próxima semana, né, estaremos aqui mais uma vez, se Deus assim permitir, né? Esperando também que num futuro breve nós consigamos também voltar aos estudos presenciais, né? Vai depender da espiritualidade, né, da equipe do nosso querido irmão Angoral, que ele determinar, né, com relação ao retorno das reuniões presenciais. Pois bem, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.